1 Crônicas 24, 5. Aqui está falando do turno dos sacerdotes, correto? Está mencionando quando o Senhor estabelece aqui as funções dos levitas, dos sacerdotes, e Davi tinha deixado ordens específicas para o seu filho Salomão, quanto ao templo e tudo mais, porque até então você tem que entender que o momento onde eles estão vivendo é um momento de transição, e é exatamente o momento que um ministério passa quando ele vai começar um novo tipo de discipulado, um novo tipo de tarefa, uma nova visão. Quando o ministério vive durante algum tempo de uma maneira e ele vai mudar, as funções são mudadas, os deveres são mudados. O melhor exemplo que existe é aquele que o profeta Kevin gosta de dar, dos 4 caras que carregavam a arca, né? Todo mundo que já viu o profeta Kevin pregar já deve ter visto alguma vez ele falando isso, né? Imagina aqueles 4 caras que carregavam a arca o tempo inteiro. Quando chega o momento de estabelecer o tabernáculo de Davi, ou seja, a arca não ia andar mais, a arca ia ficar parada. Imagina como é que foi anunciado para os caras: gente, vocês são uma maravilha, né? Pega aquele ombrão forte, o cara, então, só que a partir de hoje não existe mais a sua função. E isso acontece em muitos ministérios, que algo que existia não existe mais. E agora, o que eu faço? Né? Ou aquilo que era de um jeito não é mais. E quando vai se mudar uma visão, gera-se uma série de preocupações. Primeiro, do líder, para não ferir os liderados. Segundo, dos liderados, em não perder o seu cargo. E tudo isso gira em torno de um grande problema. O problema é identidade. Diga identidade. O que quer dizer isso? O problema é que dentro da igreja e da cultura normal do que nós chamamos de igreja, no Brasil, no Ocidente, as pessoas são reconhecidas pelo que elas fazem, né? Você nota isso quando alguém se apresenta: eu sou o pastor fulano. A pessoa nunca diz o nome dela, ela diz o título dela ou a função dela primeiro. As pessoas se ofendem quando não são chamadas pelo título, porque parece que elas agregam aquilo dentro da identidade delas, quando na verdade Jesus vem como servo de todos. Sendo Deus, Ele não usurpa ser igual a Deus, mas vem em forma de servo. A identidade dele não está ligada ao que ele fazia, tanto que o Pai afirma isso lá no batismo: esse é o meu filho amado. Mas ele é filho porque ele fez o que? Nada. Para você ser filho, você não tem que ter feito nada, você tem que ter nascido só. É verdade ou não é? Então, isso aqui, quando nós estamos estudando esse texto e vamos ler e orar em cima dele, tem a ver um pouco com a estação, ou muito com a estação que nós estamos passando, porque aqui diz que eles deitaram sortes para designar os deveres. Por que eles tiveram de fazer isso, né? E o que quer dizer deitar sortes para nós, e o que quer dizer deitar sortes para esses caras aqui? Porque nós temos de lembrar que o contexto nosso é totalmente diferente do contexto deles. Para nós, deitar sorte é muito simples: bota o nome de todo mundo num saco aqui, levanta, você vai ser isso, você vai ser aquilo, acabou, certo? Mais ou menos assim como fizeram com o tal do discípulo 12º apóstolo, substituto de Judas, né? Que só serviu para ser sorteado e não serviu para mais nada, porque não aparece fazendo nada na Bíblia. A palavra aqui em hebraico para sortes é goral, e goral é exatamente aquele lance de usar pedras para tomar decisões, né? Então jogaram búzios, Jesus, eles estavam fazendo isso naquela época, né? Eles lançaram os dados. O que eles fizeram? Goral no hebraico, ele significa o cajado que do trono governa o homem para que ele tenha a força de atravessar um deserto.
Quando você lê as letras no hebraico, você vai encontrar isso. Então, quando ele está dizendo sobre lançar sortes, nós poderíamos dizer assim que eles puseram pedrinhas ali e cada um saiu conforme o que foi designado pelas pedras. Mas a minha pergunta é, se no hebraico, goral, o lançar sortes é o cajado que vem do trono para que o homem tenha a força de atravessar o deserto, a força de um camelo para passar semanas sem ter que ter uma nova provisão, será que Deus não deixou subentendido que cada um deveria estar de acordo com a sua natureza? Quando está dizendo de sortes aqui, não está uma questão de foi feito um sorteio apenas para dizer isso, porque se já existia pequeno e grande, mestre e discípulo, não é um sorteio aleatório de um monte de gente que não era ninguém e que agora cada um vai tomar um lugar. Não, existiam pessoas com um certo nível de autoridade, pessoas de baixa autoridade, pessoas que tinham uma qualificação para ensinar e outros que ainda eram aprendizes. Estão comigo até aqui? Porque se nós só lemos, foi tirado sorte, então pega esse bando de mestre aqui, a gente sorteia quem vai ser os discípulos dele agora, porque mudou tudo, agora não é mais tabernáculo, agora vai ser um templo, então nós vamos mudar as coisas ao bel prazer. Não. Aqui, na verdade, se você for estudar e entender, primeiro, as identidades já eram estabelecidas pelas tribos. Deu para se sintonizar em que época do planeta você está? Então, cada tribo tinha uma identidade específica, cada tribo tinha uma maneira específica de trabalhar, cada tribo tinha uma qualificação. Não era difícil para a tribo de Zebulon enfrentar os mares, fazer negócios. Não era difícil para o pessoal da tribo de Issacar parar e ficar profetizando acerca de tempos, de estações, de estratégias. Não era difícil para a tribo de Judá adorar ao Senhor ou lutar numa guerra. Não era difícil para a tribo de Dan estudar as leis. E assim por diante. Então, quando nós lemos aqui que eles deitaram só para designar os deveres de grandes e pequenos, ou de mestre e discípulo, eles já estavam trabalhando em cima de um conceito chamado identidade, DNA. A pessoa já tinha uma identidade. O que distinguia era se a pessoa era nova, ou seja, se era um aprendiz, ou era uma pessoa que já estava ensinando. A questão aqui de designar os deveres, eram os deveres na nova estação. Quantos estão comigo? Então isso quer dizer que você que já discipulava, não deixa de ser um discipulador, porque agora mudou todas as coisas. Quantos estão comigo? A grande questão é que nós vamos mudar para nos converter a algo que nós não vivíamos, que é a questão do DNA em si. A questão de cuidar de quem tem a mesma identidade que você. A identidade, o DNA da pessoa vai ser revelado ao longo do tempo com as tarefas. E quando você faz uma tarefa que você nasceu para fazer, aquilo não te cansa. Pegue uma pessoa que canta e bote para fazer as 24 horas de adoração. Ela não vai se cansar. Ela vai ter sono, uma hora vai ter fome, mas ela fica energizada. E se tiver todo dia que fazer 2, 3 turnos, ela vem fazer, porque ela nasceu para fazer aquilo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pegue uma pessoa que gosta de digitar, por exemplo, e tem habilidade de digitar. Você dá textos para ela digitar, ela se sente bem, ela fala, não tem mais para eu digitar. Pega uma pessoa que gosta de corrigir o português, que gosta de gramática, que gosta disso. Ela lê um livro, ela já começa a ver os defeitos que estão na escrita do livro. Como diz um dos sócios da Imprensa da Fé, nem Bíblia você compra sem defeito. Aí você fala, como assim? A Bíblia erra? Não, nós estamos falando da questão de não ter nenhum problema gramatical. Até hoje não conseguiram fazer um livro perfeito onde você não vai encontrar um defeito, até porque depende da maneira da pessoa ler. Tem uma pessoa querendo fazer a correção dos meus livros, e eu falei, então começa a fazer. Ela falou, não, escolhe um livro,
Eu vou fazer e você vai ler o livro de novo e ver se você gosta do jeito que eu escrevo. Porque quando uma pessoa vai fazer correção de um texto, na verdade ela vai escrever esse texto de novo, segundo o ponto de vista dela. Mas Maurício, do que você está falando mesmo? Eu estou falando do que, quando você vem para uma reunião dessas, você tem que entender que você está vivendo, nos dias atuais, a mesma coisa que aconteceu naqueles dias de Salomão. Algum tempo atrás, meu pai, o ano passado, me entregou um cajado. E ele me entregou um cajado como um símbolo de que, até então, o governo da igreja estava nas mãos dele. Ele continua sendo o presidente, quero que seja por muitas décadas. Obrigado pelos améns. Porém, o governo da igreja passou para as minhas mãos. Isso quer dizer que, a partir desse momento, há uma transição. Num governo, você tem um tipo de maneira de ser. Quando você passa para outro governo, aquele outro governo tem a maneira de ser. Só se olhar numa prefeitura. Um prefeito tem seu secretariado. E esses secretários são de acordo com a maneira que ele quer governar. E, às vezes, tem mudanças radicais. Tem prefeitos que vão fazer novos planos diretores para a cidade, vão fazer novas diretrizes, e tudo precisa se mudar. Então, nós estamos vivendo, literalmente, num tempo semelhante ou paralelo àquele tempo. Há uma mudança de governo. Até então, nós não tínhamos abertura de outras casas. Nós ajudávamos a abrir igrejas, cada um tinha seu nome. Hoje, não. E você vê como tem gente que está tão afim de ser aquilo que Deus colocou para a gente. Estava conversando com o pastor Vandes, o pessoal lá de Guamaré, quem falou com você? O Ranieri, que é o líder lá, já pediu, por favor, já podemos colocar o logotipo, já podemos colocar a imagem aqui, já podemos usar isso. Meu, calma, a Frozen está voltando, ela vai passar por um treinamento. Não, mas eles já querem ser a gente, já querem estar com a gente. Mas por quê? Porque foi estabelecido algo, e para eles é muito mais fácil se tornarem isso do que para a gente, que era outra coisa. Porque eles estavam dentro de uma estrutura, de uma denominação, não vou citar o nome por respeito, porque essa denominação não tem nada de pecado, não tem nada de errado, só eles não tinham o DNA daquela denominação. Então aquela denominação não crê nos dons, mas os caras começaram a ser batizados no Espírito Santo. E os caras começaram a profetizar. Aí os caras conheceram a gente pela internet, começaram a celebrar as festas bíblicas, mandaram uma pessoa para Israel, começaram a orar pela paz de Jerusalém. E, ou seja, eles começaram a viver totalmente fora do que é o padrão daquela família, o padrão daquele povo. Até que eles chegaram e enquadraram o pastor e falaram: pastor, e aí? Nós vamos virar isso? Ou o que nós vamos fazer? Daí o pastor foi lá na convenção deles e voltou e falou: olha, lindo, tudo que vocês estão fazendo é bíblico, não tem nada que vocês estão fazendo que é pecado, só que eu não nasci para fazer isso. Então vamos fazer o seguinte, eu fico nessa denominação, vocês saem e montam a igreja de vocês. Olha que maturidade desse pastor. Pouquíssimos pastores fariam isso, principalmente assalariado, porque o pastor mandou embora 90% da igreja. Hello? Ou seja, ele mandou 90% do dízimo embora. E deu carta de recomendação para todo o povo. Porque eles fizeram a proposta: pastor, vamos nos ligar lá aquele tal de Maurício e virar MCI. E o pastor falou: eu não nasci para isso. Mas eu mando a carta de recomendação recomendando vocês. Ou seja, não é um povo que chegou assim, ó, dividimos uma igreja, rachamos. Não, nós fomos abençoados pelo nosso pastor para nos tornarmos isso. Porque o nosso pastor entendeu que a nossa identidade não tem nada a ver com aquilo, mas tem a ver com isso que são vocês. Primeira coisa, definição. Então, para eles é mais fácil, eles encontraram uma coisa. Para nós, que andávamos de um jeito, então vamos falar só posição José. Nós servíamos todo mundo, mas éramos só nós. Agora não somos só nós. Toda vez que você vai fazer uma reunião, você tem que pensar em São José, Caraguá, Jacareí, Campos do Jordão, São Paulo, Juiz de Fora. E aí você tem que começar a pensar em Guamaré, Caçapava, Café da Linha. E aí você começa a pensar, você fala: meu Deus do céu, onde que nós vamos parar? Querido, você acha que a gente fica falando à toa? A Bíblia diz: em parte falamos, em parte ao infinito e além. Você acha que é brincadeira? Não é. Então, quando nós olhamos para isso aqui,
Entenda uma coisa: Deus te deu uma capacidade, segundo o cajado dele no trono, para você fazer algo que te energiza. E você ter a força de um camelo e atravessar os desertos ainda dando risada. Tá? Tanto mestre como discípulo tem esse DNA. Mestre é Bi'im, discípulo é o Talmid, né? Bi'im se escreve com Bin, Yod e Nun, ou Beit, Yod e Nun, não Bin, Beit, Yod e Nun. Lê aí o que quer dizer mestre. Isso quer dizer, todo professor tem sementes para dar. Quando você é mestre, quando você é o discipulador, você não vai para uma reunião sem sementes. Agora, se você é uma pessoa que, para sentar com os outros, tem que ficar estudando 45 horas, te faz mal, você fica aflito, você não nasceu para ser mestre. Você não tem sementes. Qualquer um aqui nessa sala pode pregar, mas nem todo mundo é pregador. E você sabe qual a diferença entre um pregador e quem prega? Quem prega vai preparar um sermão, vai estudar, vai fazer um monte de coisa. Quem é pregador, você falou, pregue agora. Você, no máximo, vai me pedir 10 minutos. Mas estourando. Por quê? Porque já está dentro de você. Você prega até para alface na hora do almoço. Você prega até para formiga. Você é pregador. Não é uma questão. E aí eu não estou dizendo que quem tem o dom, quem tem a facilidade de pregar, não deve estudar. Mas é que quem tem a facilidade de pregar, qualquer coisa que ele vê no semáforo, na rua, vira pregação. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque faz parte da natureza do cara. É igual o cara que é adorador, qualquer coisa já vai virar uma canção. O cara que é compositor, o cara que é artista, ele já vai criar uma peça, vai pensar num quadro. Porque aquilo está dentro dele, é maior do que ele. Então quer dizer, todos podem profetizar? Todos podem profetizar, mas nem todo mundo é profeta. Todos podem pregar? Podem, mas nem todo mundo é pregador. Todos podem discipular? Sim, mas nem todo mundo é mestre. E onde você quer chegar, Maurício? Que todos devem discipular. E à medida que você discipular, você vai descobrindo se aquilo é o seu dom maior ou não. Até porque discipulado é uma coisa que Deus não deixou como uma opção, é uma ordem. Ide fazei discípulos. É um mandamento. E se Jesus é o Senhor, nós somos os servos. E se Ele mandou, nós obedecemos. Então eu quero tirar de você, nesse primeiro momento, a frustração de não se sentir um mestre. Até porque quando você vê a maneira que nós vamos trabalhar, você vai ver que não exige um dom mestral para você ser discipulador desse nível, o caminho. O discipulador do nível caminho é igual uma pessoa que consegue ficar na porta de um estacionamento dizendo bom dia. Você só tem que dizer bom dia e seguir um protocolo muito simples. Abriu a porta, fechou a porta, bom dia. Abriu a porta, fechou a porta, bom dia. Maurício, então você está me chamando de macaco? Que só sabe, e quando eu estou dizendo macaco, eu estou me referindo a um termo em inglês, que é a pessoa que só faz uma tarefa, que seria, por exemplo, o cara que só aperta o parafuso. This is the monkey service, ou seja, a monkey job, o trabalho de um macaco, que fica fazendo igual. O que quer dizer que eu só vou ficar na porta dizendo bom dia? Não, querido, você está realmente na porta, ajudando a pessoa a ir para o jardim. E é simples demais, é ler um livro e compartilhar perguntas e respostas com a pessoa. Já o discípulo, o Talmid, se escreve com Tav, Lamed, Men, Yod e Dalet. Quer dizer, a mão que abre a porta do DNA para ser pastoreado por aquele que já tomou a própria cruz. Como assim, Maurício? Me explica esse negócio. O discípulo, ele toma a decisão de se abrir e deixar que o discipulador ative no DNA dele o desejo
de morrer para si mesmo. É se entregar para que alguém te ajude a dizer morra. Em outras palavras, ser discípulo é o mesmo que querer que você tenha um técnico ou um treinador que vai ficar gritando com você o tempo inteiro: vai, não para! E a gente vai na academia e paga um cara para ficar gritando para a gente. É verdade ou não é? Quem já fez isso? Vai no lugar. Você vai no médico, para o médico dizer que você está doente. Você vai em lugares, então é algo natural da vida, mas o discípulo tem que desejar, com a própria mão, abrir a porta do coração, a porta do DNA dele, tá? Para ser pastoreado, para ser dirigido, para ser guiado por aquele que já tomou a própria cruz. Ou seja, é impossível você ser discipulado de verdade por alguém que não tomou a própria cruz. E aqui é um outro grande problema da maioria dos discipulados, que é uma pessoa que não tomou a própria cruz tentando fazer o outro levar a cruz dele. Porque daí o cara acha que discipulado é fazer do outro o servo dele. Quantos entenderam o que eu estou dizendo? E em muitos ministérios, o discipulado acaba se tornando isso. Eu controlo a sua vida, eu manipulo a sua vida, eu sei quanto você ganha, quantas vezes você vai transar, o que você vai fazer. Eu tenho que acompanhar tudo da sua vida? Não, querido. Discipulado não tem a ver com controle e manipulação. Discipulado tem a ver com mentoreamento e ajuda. Agora, a pessoa só pode ser mentoreada e ajudada até o ponto que ela quiser. No ponto que ela não quiser, nem Jesus vai obrigar o cara a fazer isso. Diga, muito menos eu. Agora, se o cara não aceita nenhum conselho seu, se o cara não faz nenhuma tarefa, querido, você se demite. Você fala: estou me demitindo. Como assim? Você está me demitindo? Não, eu estou me demitindo. Por quê? Por falta de interesse. De quem? Seu. Você não tem interesse nas coisas que a gente está fazendo, então eu me sinto escusado. Uma palavra bonita, né? Me sinto escusado do discipulado, porque você não está afim. Então vamos orar para que Deus te dê outra pessoa. Você não está afim de ouvir as coisas que eu estou para dizer. Meu tempo vale e eu não estou aqui para brincar. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque nesse dia o Senhor escolheu para juntos nos alinharmos para o novo. E pedimos agora que nos próximos minutos Teu Espírito Santo nos ajude de maneira prática e objetiva a vivermos o Evangelho do Reino. No nome de Jesus. Amém. Então, Ari, vou pedir que você venha para cá. Jefferson, venha para cá. Rashid, venha você para cá. Você leu pelo menos o primeiro capítulo? Nem leu o primeiro. Então, eleja alguém que leu aí, Rashid. Senão você passar carão aqui, né? E Wanderson, por favor, você leu? Você sabe que livro é que a gente está falando ou não? Hã? Que livro era mesmo? Pois é. Vocês trouxeram o livro, alguma coisa? Não. Meu Deus do céu, né? O livro é Meu Deus do Céu? Legal. Trouxeram o livro? Pode pegar, gente. Trazer o livro. Pega o outro microfone ali, por favor. Já começou aqui. Esse aqui vai ser o discipulado da diversão. Todo mundo está vendo aí? Quero abrir meu coração, dizer que eu aceito ser discipulado. Dá o microfone. Gente, já começou aqui as confissões. De antemão, eu quero dizer que eu sou um bom discípulo e aceito ser discipulado. Pode me ensinar à vontade. Ele já começou dando matéria para a gente bater no cara. Só Deus é bom, meu filho. Ai, Jesus. Subentende-se que essa primeira reunião, todos já deveriam ter lido o primeiro capítulo do livro, correto? Então, pergunta aí, todo mundo aí leu o primeiro capítulo do livro? Legal. Então, junto com o primeiro capítulo do livro,
você já vai ter algo que é uma apostila, e nessa apostila vai ter o texto básico que está aqui no nosso livro, certo? E a lição 1, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Beleza? Então, vamos orar para começar. Vou pedir para o Ari fazer a oração. Pai, nós oramos em nome de Jesus, pedimos que o Espírito de sabedoria e de revelação possa vir sobre nós neste tempo tão precioso, que o Senhor possa nos instruir no caminho que nós devemos andar, sendo treinados pelo Senhor, para que a cada dia possamos expressar o caráter, as marcas de Jesus Cristo, e que possamos glorificar ao Senhor acima de tudo, com as nossas vidas e atitudes no nome de Jesus. Nesse momento alguém pode já se perguntar: Maurício, mas logo na primeira reunião você vai botar um cara novo convertido para orar? Sim. De duas uma, ele vai dizer, não vou orar, e aí depois na reunião, sozinho com ele, você vai ensiná-lo a orar. Você não vai expor a vida da pessoa na frente do grupo, mas a maneira que tem é você perguntar: alguém aqui quer orar para começar? Ali você já vai começar a descobrir quem é o mais altruísta, o mais fácil do homem. Você vai descobrir o boi, você vai descobrir a águia, você vai descobrir a pessoa que é mais tímida, você vai descobrir quem não sabe orar. E a cada reunião, a gente vai dando chance para as pessoas poderem se manifestando, né? Tomar cuidado sempre com o que manipula, com o que vai querer chamar a atenção e mostrar tarefa, trabalho, né? Então, é um caminho que nós precisamos seguir com muito carinho, com muito amor, mas com muita observação e perguntas. E sempre, pessoas não quis orar, por exemplo, nesse ponto, depois você fala sozinho com ela. Talvez a pessoa diga, eu não sei orar, talvez a pessoa diga, eu tenho vergonha, né? E aí você vai tratar isso depois e mostrar, porque para a pessoa ser uma testemunha de Jesus, ela não pode ter vergonha de Jesus. Mas você tem que ter paciência. Tem gente que vai demorar semanas, meses, para perder essa vergonha. Tem uns que já são sem vergonha mesmo, né? Então, vamos ler aqui o texto. Quem de vocês gostaria de ler o texto de Filipenses 2? Por favor. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre de todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 5, 11. Então, nesse texto que o Jorge Mitian, nosso irmão, começa o livro, ele está dando para a gente uma revelação que traz uma abertura do nosso entendimento para algo que tem sido desprezado durante muito tempo. Se vocês já notaram, a igreja fala muito sobre salvação, e salvação é importante, mas não é o ponto principal da Bíblia. Quando ele começa, logo aqui no primeiro capítulo, ele fala o seguinte, que todo texto, né, tem sempre uma passagem básica, e a passagem básica do nosso texto é Filipenses 2, 5 a 11. Tem uma mensagem central e uma palavra-chave. A mensagem aqui é o Evangelho do Reino, mas a palavra-chave é Senhor. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje, sobre essa palavrinha-chave, Jesus ser o Senhor da sua vida e da minha vida. Tá? Para isso, queria que vocês dessem uma olhada na apostila. Nós vamos fazer algumas perguntas. Primeiro, você já parou para pensar que ao morrer na cruz por você,
Jesus comprou você. Ou seja, que lá não foi só uma cena do filme do Mel Gibson. Então, perguntar para o Celso, o que significa para você, Celso, Jesus ter te comprado? Com as suas palavras aí. Explica para a gente. Pega o... Com as minhas palavras, o que eu posso dizer, ter me comprado, ele passou a ser meu dono. Mas a compreensão disso levou anos para chegar. Era temente, aceitava ele como meu salvador, mas nunca como meu dono. Daí deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que a compreensão demorou porque ninguém tinha explicado? Porque quando a gente fala isso, pô, demorou para eu entender, dá um entendimento que a gente está lerdo para entender o negócio. Mas, na verdade, será que é porque ninguém te explicou desse jeito? Cara, Jesus morreu por você para comprar você. Porque durante anos, talvez a gente tenha aprendido, Jesus morreu para te salvar. Vamos imaginar uma cena, a gente está no meio do mar, morrendo afogado. Jesus morre para tirar você do mar. Pronto, acabou, você não deve mais nada para ele. Você diz, eu devo minha vida ao Senhor, muito obrigado. Mas você foi apenas salvo. Certo? Agora, se Jesus chegar e falar, querido, agora eu te tirei, eu te comprei, eu sou seu dono. Ou se alguém te explicasse, não ficaria mais fácil de entender? Completamente. Então, hoje, você tem o entendimento de que Jesus, ao morrer na cruz, ele pagou não só para que você fosse para o céu um dia, mas tudo que você é, seus pensamentos, seus sentimentos, sua vontade seja dele. Hoje compreendo isso, mas porque não me foi ensinado isto. Entende? Quando você leu o livro, qual foi a sua reação? É como se o véu fosse rasgado. A ficha caiu. É verdade, não é? Colou, é? Eu descobri que era Nicodemos. Negócio, né? Vamos lá, a segunda pergunta aí na detecção da fonte. Ô Jefferson, explica aí para a gente o que é Senhor, Kyrios, com as suas próprias palavras. Ok, eu vou fechar o livro aqui. Não, você pode usar o... Não, para ser bem real, eu falei brincando a respeito de descobrir que era Nicodemos, porque o livro ele retrata bem os princípios básicos da fé. E conforme o tempo vai passando, a gente vai esquecendo disso. Por exemplo, hoje é muito falado em cima do altar a respeito de Jesus, o seu Salvador e o seu Redentor. E quando nós tomamos por básico o Evangelho do Reino é simplesmente isso, nós acabamos acreditando que Jesus é responsável por tudo a nossa vida. E nós excluímos o nosso papel e a nossa parte. Resgatamos isso quando nós entendemos Jesus, o meu Senhor, Kyrios, o meu amo, o meu dono, alguém que pagou um preço no meu lugar e fez algo que na realidade seria minha responsabilidade, porém não tinha condições. Então sou eternamente endividado. E essa dívida eu só posso pagar honrando, respeitando, vivendo os princípios da palavra, servindo para o resto da minha vida. Em outras palavras, eu entendo Jesus, o Senhor, Kyrios, que a partir do momento que eu o aceitei na minha vida, eu sou escravo. Ele fala, eu obedeço e ponto final. Eu entendo isso. Qual tipo de sentimento que o autor fala aqui nesse texto, ou dentro da explicação que ele dá do texto de Paulo, na carta, sobre o sentimento de Cristo, Ari? Como que você encara esse negócio? Porque quando a gente fala de sentimento, a gente vai para muitas emoções. Eu entendo que quando se fala de sentimento, talvez a gente não tenha o entendimento exato do que é ser isso.
porque se nós voltarmos um pouquinho, a gente vai entender qual foi o sentimento que Jesus teve. De abrir mão de tudo, de não ter desejos, vontades. E a dificuldade nossa desse senhorio de Jesus, eu creio que não é apenas de palavras, porque é fácil dizer que a gente quer que Jesus, que tenhamos o mesmo sentimento que Jesus teve, mas na hora da prática, e eu lembro de uma brincadeira de um amigo, que ele dizia assim: Jesus não é Senhor apenas da minha vida, mas é Senhor também da minha casa, é Senhor também das minhas finanças. E ele brincava dizendo assim: quando eu vou batizar alguém, eu peço que vá de calça jeans e abra bem o bolso, para que a água entre no bolso, para converter também o bolso. Então é uma brincadeira, mas acaba tendo assim, bem, uma abertura muito grande para que Jesus, os sentimentos sejam em todas as áreas das nossas vidas da mesma forma que Jesus teve. Então ele largou mão de tudo, desceu ao nível mais baixo. Então eu creio que o desejo, o sentimento, no meu ponto de vista, seria esse: de não ser dono de nada, de entregar tudo sem reservas. Então, se a gente pudesse usar uma palavra para o sentimento de tudo que você falou, seria entrega. Entrega total. Abrir mão de tudo. De tudo. Wanderson, do que você precisa para se esvaziar? Ou seja, quais as áreas ou qual a área da sua vida que você ainda precisa se esvaziar para se tornar um verdadeiro servo de Cristo? Há um tempinho atrás, não muito, eu me esvaziei. Estou tentando ainda, né? Não completei. Mas é realmente das vontades. Então tem coisas que a gente acabou, com o tempo, o legal do discipulado é porque, para mim, está sendo, porque eu volto à essência do que, porque realmente eu me converti. Eu me converti porque eu me apaixonei por Jesus. Eu vi que Ele podia mudar a minha vida, nada mudava. E daí, com o tempo, eu fui voltando àquilo que eu era, porque eu fui tomando conta das minhas vontades. Aí, quando você pergunta uma vontade específica, não sei te explicar, porque cada hora vem uma vontade diferente. Quando você pensa que venceu uma, vem outra. Então, é dia a dia, a minha luta, eu acredito, na minha vida, pelo menos é isso. Eu luto com as minhas vontades todos os dias. E há um tempinho atrás, devido a algumas lutas, situações, eu deixei de fazer algumas coisas. Aí, e o discipulado já tinha acontecido antes até do livro, mas veio só me afirmar que eu, graças a Deus, estava no caminho certo, que eu falei: eu não sou dono de mim, então as minhas vontades não me tomam mais, então eu tenho que matar ela a cada dia, e tem dado resultado. Hoje mesmo eu falava isso para um amigo, que eu aprendi há muito tempo atrás, e eu estava deixando isso me tirar o foco. Eu aprendi, vou citar aqui, eu dar um exemplo, eu aprendi com a minha mãe e com a minha esposa. Foram coisas legais que aconteceu, que minha esposa chegava para mim e falava assim: você viu o que a sua mãe falou e tal, e me dava, né, e ficava toda revoltada. Para quem não sabe, a minha mãe é pastora, então imagina nora e discípulo, né, discípulo da sogra, não é fácil. Aí ela falava: você viu que sua mãe falou, que isso, que aquilo, e dava uma revoltada, e eu observava. Daqui a pouco ela falava: nossa, a maneira de pregar, olha o que está falando da palavra. E eu fui observando isso, e eu aprendi uma coisa, que hoje eu estou tirando muito proveito disso. Quando eu vejo pessoas fazendo alguma coisa, quando eu me pego fazendo algumas coisas, eu aprendi a discernir. E eu vi assim: você viu o que fulano fez, falou? Eu falei: não, eu vi o que Jesus fez e falou. Aí paro e penso. Daí às vezes a pessoa fala: você viu, você observou aquilo na palavra, que situação? Eu falei: não, aquilo ali foi a pessoa purinho, e é a vontade dele, sai fora.
Então eu aprendi nesse tempo de me submeter a Deus, e vindo no livro, trazendo para esse tempo aqui de reflexão, que eu aprendi a dividir quando é Deus falando e quando é a vontade. Por isso que eu estou todos os dias matando as minhas vontades, porque às vezes eu falo, a pessoa fez isso. Não, foi Deus que permitiu acontecer aquilo. Quando eu recebo uma ordem de repente, ou algo, aí eu aprendi a analisar, foi a pessoa que pediu, ou foi Deus que me pediu? Se foi a pessoa, eu vou questionar, eu vou verificar se convém, se não, se está debaixo da bênção do Senhor. Agora, se foi Deus, eu também estou aprendendo a discernir, falar, não tem nem que questionar, vamos obedecer e acabou. Isso, o livro só me rememorizou tudo isso aí. Por isso que as minhas vontades é a cada dia e cada uma de cada vez. Como diz o Kevin, se não é antibíblico, não é imoral, não é ilegal, e a pessoa pediu, por que não fazer? Porque a Bíblia diz que nós devemos servir aos homens como se estivéssemos servindo a Deus. Isso serve no trabalho, isso serve, né? Jesus ser o Senhor é fácil dentro da igreja, quando está fazendo tudo que é legal. Eu queria colocar um lance legal. Teve uma parte que eu estava lendo no livro, quando a pergunta foi para o Jefferson, falou quem é o Quírios para você, e quando você colocou de Jesus ter salvado, né, você e ter... Eu vi uma cena de um filme, não sei nem qual é o nome, de lutas de bárbaros, né, e um cara salvou a vida do outro. Daí aquele cara falou assim, a partir de hoje eu sou teu escravo. Não foi. E ele se tornou escravo daquela pessoa, por vontade própria. O cara não pediu, falou, não precisa nada disso. Ele falou, não, eu quero, porque você salvou a minha vida. Então, eu só posso pagar você se você salvar a minha vida. Jesus já salvou. Nós conseguiríamos salvar a vida de Jesus? Não, então acabou, então vai ser escravo para sempre. E me veio essa cena muito forte quando eu estava lendo parte do livro, eu achei muito interessante. Voltando na pergunta do que eu preciso me esvaziar, ou seja, qual é a área que eu preciso entregar para me tornar um verdadeiro servo de Cristo? Para mim, ao ler o livro de novo, ao estudar de novo, eu me encontrei num sentimento de injustiça. É muito fácil para mim, para o Maurício, ser servo de Cristo, quando tudo está dentro do que eu acho que é justo, do que eu acho que está de acordo com o padrão de justiça que eu acho que a Bíblia tem. E eu me peguei sem ser governado por Cristo algumas vezes, desde que eu voltei a ler o livro, e não foram poucas, as vezes que eu me senti injustiçado, por palavras, por atitudes, por circunstâncias. Então hoje a minha luta de tomar minha cruz é em relação à justiça. Eu preciso me esvaziar da minha justiça própria. Eu, Maurício, eu preciso buscar mais uma milha andar, e isso tem me roubado o senhorio de Cristo, ou me roubado o benefício do senhorio de Cristo. E é difícil para a gente entender que há um benefício em morrer, né? Há um benefício em perder, há um benefício em calar a boca, há um benefício em ser injustiçado, né? E é incrível, porque eu já preguei tanto sobre isso. Lá atrás eu dei um seminário só sobre abençoados com a injustiça. E eu, lendo o livro, eu falei, tará! E ao me fazer essa pergunta, do que eu preciso me esvaziar, eu preciso me esvaziar da justiça própria. Eu preciso morrer para isso. E eu queria deixar essa tarefinha para vocês 4 aí, para até a nossa próxima reunião vocês pensarem nisso. Quais as coisas que estão roubando? Porque a gente vai andando, mas a gente tem que perceber que tem uma coisa que grita mais. Tem algo que é tão recorrente, que se tornou normal para a gente,
e que a gente não está prestando atenção, mas isso está fazendo a gente não ser totalmente dependente do Senhor. Porque daí eu acho uma desculpa para reagir do meu jeito, não do jeito de Jesus, né? Eu me identifico com Jesus sendo injustiçado, e eu fiquei me imaginando, cara, se fosse eu, ia dar um rebu desgraçado, a humanidade ia para o inferno, porque eu ia discutir, eu ia falar, não, que isso, mata o Barrabás, mata o Potifar, Caifás, vai lá e vamos fazer uma revolução. Então, fica a dica, né? E não é uma coisa, o que eu estou perguntando para vocês, não é uma coisa muito filosófica, não é uma coisa prática. Quais os sentimentos que são o gatilho que te levam a ser diferente de Jesus? Claro, vai lá, Ari. Acho interessante porque, você falando disso, um tempo atrás eu li um livro que ele começa apontando para a gente que a gente precisa aprender a perder para ganhar. Eu acho que essa questão de querer perder ou de querer entregar ou se dar por vencido, reconhecer que precisa de ajuda, né? Então ele dizendo assim, o que isso, você abrindo mão disso, você achando que está perdendo, na verdade você não está. Talvez a gente podia jogar para aquele ponto onde Jesus chega para o jovem rico e pergunta para ele a respeito da sua vida. Ele diz, olha, eu faço tudo isso aí, mas Jesus fala para ele assim, mas uma coisa você não faz. Então a Bíblia diz que ele ficou um pouco triste e não me entregou para Jesus, ou não perdeu para Jesus aquilo. Então esse livro ele fala bastante sobre isso, a importância de a gente aprender a perder. Porque se a gente aprender a perder, no momento em que se deve perder, com certeza a gente vai ganhar muito mais em troca disso. Amém. Celso, qual é o maior pecado, de acordo com o livro, né? Senão a galera vai zoar de novo esse povo aqui, né? Esse discipulado da zoação, né? E por que o autor fala disso, né? Desse maior pecado, e, se possível, nos dizer em que áreas você está cometendo esse pecado. A pergunta, a tarefa é o que você ainda precisa se esvaziar para se tornar um verdadeiro servo de Cristo. Mudando a pergunta, o que é que ativa em você sair da cruz? O que é que ativa em você reagir diferente do que Jesus reagiria? Porque se a gente já chegou à conclusão aqui que o sentimento de Cristo é se entregar fazendo a vontade do Pai, tem áreas que a gente ainda não se entrega. Tem aquela área que daí a gente não se rende e a gente toma o governo da vida da gente de volta. Então, é descobrir qual é esse gatilho na minha vida. O que eu detectei desde que eu voltei a ler o livro lá na última reunião, dia 19 de junho, foi isso. Eu fiquei procurando em mim mesmo quais as áreas, porque chega uma hora e fala, pô, já li esse livro umas 10 vezes, já dei aula disso aqui quantas vezes, mas eu ainda não estou semelhante a Jesus. Tem áreas que eu ainda, por mais que eu possa me comparar com alguém neófito ou com alguém ímpio, isso seria um atleta de alta performance se comparar com a gente. É injusto, né? Daí volta a justiça de novo. Não tem comparação. Você comparar um carro de corrida, Fórmula 1, e pegar um carro nosso ali no estacionamento e falar, vamos comparar a performance do carro. Ele não foi feito para isso. Nós, que já temos uma carreira cristã, o único lugar para a gente se comparar não é entre a gente, é com Cristo. Então, qual é a área que eu ainda não estou tendo esse sentimento de Cristo e que eu canto, queimo o pneu, como dizia meu sogro, ou tem gente que não queima pneu. Eu queimo pneu por causa do meu temperamento, por causa da minha personalidade. Mas uma pessoa que tem a personalidade mais do boi, ela se fecha. E lá dentro ela fica remoendo, e do dia para a noite te abandona e leva todo mundo junto, né? Cada um tem um tipo de reação. Uns vão falar mais, outros vão ficar de cara feia, outros vão querer se vingar. Então, qual é o sentimento ou aquilo que está diferente de Cristo em nós? E aí a pergunta para o Celso aí, qual é o maior pecado, né? E por que o autor menciona isso, deixando claro para a gente isso, em quais as áreas
que a gente tem cometido esse pecado. O maior pecado mesmo assim, que entendo, é a gente viver segundo a vontade da gente, não fazer a vontade de Deus na vida da gente. Que nem eu creio que, talvez eu disse para algum irmão, nascido e criado no Evangelho, tendo temor do Senhor, conhecimento da palavra, mas o não fazer a vontade de Deus na minha vida, assim, aquilo que Ele projetou para a minha vida, e na contramão da vontade de Deus, e esse foi acho que um pecado maior. Me sentia talvez um convencido do Evangelho, não convertido. Não fazer a vontade de Deus, acho que é o maior pecado. Aí na contramão daquilo que Deus planeja para cada um. Deus vai se revelando, como Ele diz, eu te conheço desde do ventre da tua mãe, eu te escolhi. Das poucas vezes em que permiti a ação do Espírito Santo sobre a minha vida, Deus me usou de uma maneira sobrenatural. Mas, novamente, o maior pecado é fazer a minha vontade. É como li aqui no livro. Nos últimos tempos vão sobrar aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que só andam segundo a sua vontade. Eu creio que Mas isso é qual que é a razão do autor deixar isso para a gente logo na cara do livro? Porque quando a gente pensa em maior pecado, a gente vai pensar em matar, roubar, prostituir, adulterar. E o autor, sem mencionar esses pecados, ele pega e coloca acima de todos eles, como principal, a gente fazer a nossa vontade. E isso vai contra a nossa razão, né? De dizer, cara, como assim fazer a minha vontade é pecado? Qual é a importância disso? Ou por que o autor coloca isso para a gente? Na sua cabeça, ou se os irmãos quiserem ajudar. Ele começa colocando isso daí, já começou lá com Adão e Eva, né? Já começou lá com Adão e Eva. A partir do momento que eles tomaram decisões por vontade própria, começou. E a gente havia herdado esse pecado. Mas em Cristo, né, por Adão entrou o pecado, e em Cristo veio a remissão desse pecado. Tá, e a gente olha para isso, ou seja, e Cristo chegou um momento que ele falou da vontade dele para o Pai. Ele falou, Pai, passa de mim esse cálice, ou seja, a minha vontade não é essa, contudo faça-se a sua vontade. Então, aqui, eu não sei se os irmãos querem comentar alguma coisa, falar, mas para mim a grande guerra está na dependência. Porque a partir do momento que Jesus se torna o Senhor da nossa vida, nós estamos assumindo uma posição de dependência. E para nós, principalmente homens, nós fomos treinados a nos tornar independentes e fazer com que a nossa família dependa da gente. Então, vem um peso duplo, que quanto mais rápido eu me tornar independente é melhor, e eu faço com que minha mulher e meus filhos sejam dependentes de mim. Mas eu não dependo de ninguém. Aí daqui a pouco aparece um maluco aí, barbudinho, judeu, morre na cruz por mim e fala, não, agora você depende de mim, você não vai fazer nada mais que você quer, mas você vai fazer o que eu quero, não é? E isso é um negócio que a gente para pensar, e aí a pergunta é, quais as áreas que eu não consigo ser dependente de Deus? Parece parecido, muito semelhante à pergunta número 4, mas ela é uma extensão da pergunta número 4. No meu caso, os sentimentos de injustiça. Mas em que áreas eu não estou sendo dependente de Deus? Eu, Maurício, diria que no falar. Porque quando eu me sinto injustiçado, ao invés de eu voltar para Deus, eu começo a falar para eu me defender e para eu me explicar. Essa foi a minha meditação, de dizer, cara, eu estou em pecado nisso. Ou seja, agora, exatamente aonde é o meu dom? Pregador, comunicador. E exatamente no meu dom, agora eu estou usando o meu dom e a minha habilidade para me defender e provar para todo mundo que eu estou certo, quando eu estou certo, mediante os homens,
E eu não deixo Jesus me justificar, porque eu quero me justificar, e eu quero explicar. Eu estou complicando ou eu estou confessando meu pecado, gente. Não sei se está claro para vocês isso. Não foi legal porque quando você explica um lado, acaba clareando o da gente. Era uma maneira que eu sentia, mas eu não conseguia explicar. Redundante falar assim, mas um dos dons que eu sinto, que eu tenho, é de servir, realmente de servir. E uma maneira de expressar, às vezes, a indignação ou não aceitar, é querer não servir. Aí eu falava, não vou fazer mais também. Aí até a hora que pedirem, precisar, e bater o pé, você vai fazer. Então, empacar. Mas também, já entendi que jumento carrega o ouro, então deixa eu continuar sendo assim. Então, é bem por aí. Você expressa contra o seu dom. E foi onde eu já tinha expressado isso, que eu me fechei e comecei a analisar as coisas e voltei a fazer. Voltei e falei, não posso usar o meu dom ao contrário. E voltei a servir e continuar usando o meu dom para Deus e não para mim. E às vezes comecei a me servir em vez de servir ao próximo. Alguém mais quer falar? É interessante você falando isso, porque eu acho que o exercício maior do ser humano é esse de segurar a pressão, né? De não explodir quando você tem todos os motivos aparentes para explodir, você conseguir contar até 10 ou até 1000, não sei até quanto, mas para você não extrapolar e não fazer com que isso também traga prejuízos para algumas pessoas. E eu sei que é um treinamento para a gente. E uma das coisas que a gente costuma dizer é o seguinte: toda vez que a gente olha para alguns comportamentos que nós temos e nós tratamos ele como se fosse normal, nós acabamos não dando para Jesus a oportunidade dele mudar essa área das nossas vidas, né? Eu vejo que uma das coisas que algumas pessoas dizem, mas eu sou de tal cidade ou de tal região, lá com um pé de frango a gente faz uma sopa, né? Então é uma forma das pessoas dizerem assim, olha, a minha natureza é assim e não vou fazer nada para que isso mude, né? Então, e se a gente entender um pouquinho e permitir que Jesus entre nesse ponto que talvez tenha sido a causa de muitos transtornos nas nossas vidas, com atitude ou de ferir pessoas, com certeza a gente vai pensar muito bem antes de permitir que, né? Eu até falava ontem no culto a respeito das crianças brincando, e fizeram uma brincadeira entre os 4 amigos do filho do Alexandre que está aqui, né? Eles fizeram uma brincadeira, colocaram uns vídeos super engraçados e estavam os 3 colocando água na boca e dizendo assim: quem ri primeiro com as piadas engraçadas vai perder a brincadeira. E a gente falava isso, né? Falei, será que a gente não tem que aprender com as crianças na simplicidade? A hora de encher a boca de água e dizer assim, olha, não vou fazer isso. Então foi muito interessante a forma deles e eu tirei como aprendizado para mim isso. Joia. Bom, e por último, em relação à oração de Jesus, o Pai Nosso, será que a gente pode afirmar que Ele, o nosso Deus, pode contar com a gente para que o reino seja estabelecido na terra? O que a gente quer com essa pergunta? A maior demonstração do Evangelho não é a nossa pregação falada, mas são as nossas atitudes. Quando as pessoas veem em nós que não é mais a nossa vontade que governa. Por isso que a estatística que está rodando aí na internet, nosso evangelista mandou, um monte de gente já mandou, que é qual a porcentagem de conversão. As conversões hoje são muito maiores nos relacionamentos familiares, depois nos relacionamentos de amigo, do que nos evangelismos de rua, do que nas grandes cruzadas. Se você for ver, investe-se milhares de dólares para ganhar um tico de gente.
Porque as pessoas não vão ser cuidadas depois, as pessoas vão ser largadas depois. Tem uma série de... mas as igrejas se envolvem. Se envolvem, mas não tem nenhum tipo de cuidado com aquilo. Mas o grande segredo não é esse. O segredo é que quando alguém que me conhece vê que eu não estou sendo mais governado pela minha vontade, essa pessoa fica intrigada. E o exemplo maior para mim está lá naquela mulher que já teve os 5 maridos, aquele marido não era dela. Cara, aquela mulher devia ter um pombal. E quando ela volta para a cidade, ela já não volta mais com aquele pombal. Ela devia cantar tudo quanto é homem, devia estar... E ela não volta mais com aquela sensualidade, ela volta diferente, com um charme diferente. Toda mulher é charmosa e bonita. E ela volta com um charme de uma mulher de verdade, não de uma mulher oferecida. E isso faz com que as pessoas prestem atenção nela. E isso faz com que toda uma cidade venha ouvir Jesus e se converta. Então, a minha pergunta final para a nossa lição de hoje é: será que nós podemos afirmar que as pessoas mais íntimas nossas... Porque é fácil, eu vou para Bauru esse final de semana, ninguém me conhece, eu vou para a praça, conto minha história, o povo chora, pai de maconheiro se converte, mas os caras não conhecem a minha história, de verdade. Eles não sabem o meu comportamento. Agora, e as pessoas mais íntimas de mim? Logo no início da nossa conversão, é o melhor momento para a gente testemunhar, porque é a hora que está fresquinho os relacionamentos do mundo, né? Os caras lá de fora sabem como a gente era, e eles vão olhar e falar: o que aconteceu? Pô, o cara falava, você já dava um pé do ouvido, agora você está quieto, né? Você pegava todas, agora você está na sua. Então, ao longo da jornada a gente foi mudando, mas será que o meu comportamento hoje traz Cristo? Aí eu me lembro do que eu testemunhei nesse domingo, que foi a questão do que aconteceu no supermercado. Nós recebemos o cupom, usamos vários cupons, ganhamos muita coisa, mas no final, sem querer, eu passei um produto a mais. E a Lúcia anotou, eu falei: vamos falar com o moço. E não era um valor muito alto, mas o cara ficou admirado: puxa, muito obrigado pela sua honestidade. A cara dele já dizia: cara, tem brasileiro honesto? E eu fiz questão de deixar claro para ele que aquilo não era uma questão de brasileiro, que era uma questão de cristianismo. E quando você se diz cristão, você está dizendo que o reino de Deus pode se manifestar em você, porque o rei está governando você. Então, mais do que dizer venha o teu reino, nós precisamos viver isso, né? E aí eu queria convidar vocês a orar junto comigo essa oração. Vocês podem repetir depois de mim: Senhor, eu confesso a minha independência, e eu peço perdão e ajuda para que eu possa viver e não só dizer venha o seu reino na minha vida, e através da sua vontade seja estabelecido o reino onde quer que eu vá, em nome de Jesus. Quero deixar algumas dicas aí para a gente, tá? Durante os próximos dias, fique esperto com seus pensamentos, palavras, sentimentos e atitudes. E no nosso caderninho aí, anote, tá? Tudo que você está tendo dificuldade de submeter à vontade, ao senhorio de Jesus Cristo. Quais os pensamentos que não estão sendo os de Jesus? Quais os sentimentos, né? E, se você precisar, você me liga, me manda um WhatsApp, se precisar de ajuda, antes da próxima reunião. Senão, na próxima reunião, nós vamos falar disso, e é assim que nós vamos começar a próxima reunião. E tarefa para a próxima reunião, a leitura do capítulo 2 do nosso livro. Beleza? Eu quero agradecer aí a presença de todos e orar enviando vocês para casa. Tem alguma dúvida? Não vai rolar nada? Um comes e bebe. Você trouxe alguma coisa? O cara convida para a mesa, nem... O próximo discipulado a gente faz na sua casa, que a gente come bem. Senhor, obrigado pelos discípulos, cara de pau que o Senhor me deu.
Eu os apresento a Ti, Senhor, o Ari, o Celso, o Jefferson e o Wanderson. E eu peço que em cada um de nós seja feita a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a ter intimidade contigo, e à medida que desenvolvemos esse relacionamento, o Senhor nos ajude a nos tornarmos mais parecidos com Jesus, a termos menos de nós e mais do Senhor, a jogarmos fora vícios, hábitos de linguagem, de comportamento, de pensamentos, de sentimentos. Saímos da religiosidade, de viver no piloto automático, mas que entremos na total dependência do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nossa reunião aqui durou 40 minutos, queridos. Eu não sei se vocês prestaram atenção, todo mundo pôde falar. Não sei se vocês prestaram atenção que o fato de eu me abrir ajuda eles a entenderem o que eu estou querendo e os deixa mais confortáveis em se abrir. Por que eu vou me abrir para um cara que não se abre? O cara é o perfeito da roda e só eu vou confessar pecado, né? Então, a grande questão nossa aqui é que nenhum de nós aqui é Jesus, tá? Mas mesmo Jesus sendo perfeito, Ele foi e assumiu os erros de toda a humanidade. Para a gente é até mais fácil assumir erro, porque a gente erra ainda. Então, eu vou abrir agora para perguntas acerca do que nós fizemos, dúvidas sobre isso aí, por favor. Fica aqui, está bonito, gente. Vira só mais para frente aí, porque eles podem perguntar para vocês o que você sentiu. A cara do Celso. Alguém tem uma dúvida? Isso não é dúvida, gente, isso é tosse. Fica tranquilo. Ele está rindo. Gente, tudo bem? Comentários, alguém quer comentar alguma coisa, o que achou, por favor? Todo mundo querendo ir embora logo, não quer comentar nada. Jesus, ninguém fale, tem gente orando, né? Eu fiquei surpresa porque eu achei muito bom, é muito prático, leva a pessoa a questionar, a pensar sobre ela mesma. Eu fiz isso. Gostei, me surpreendeu, maravilhoso. Eu senti que isso vai ser bom e vai dar certo. Muito bom. Vocês prestaram atenção, quanto mais gente tiver no grupo, mais tempo vai demorar, porque você tem que deixar todo mundo falar. Isso aqui é uma regra básica, que se você não deixar todo mundo falar, você não vai conhecer e descobrir os segredos do coração. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, o grupo ele não pode ser muito grande. Porque se ele for muito grande, além do tempo, alguém vai se esconder. Alguém vai ficar sem falar. E aqui eu consegui provocar todo mundo a falar, até que todo mundo ficasse à vontade de pegar o microfone, porque no começo a primeira coisa, está todo mundo olhando para mim, e segunda coisa, está gravando. Então, isso já gera uma trave. Agora, todos esses caras aqui não são novos convertidos, todos eles são líderes. Todos eles estão na igreja aí há décadas. Por que eu provoquei essa situação deles travarem? Porque as pessoas que você vai pegar não são assim, mas elas vão se travar porque elas se travam normalmente numa reunião em grupo. Abrir e falar coisas em grupo não é normal para as pessoas. 80% da população é tímida, é introvertida. Então, quanto maior o grupo, mais dificuldade você vai ter de desenvolver a reunião. Tá? Agora, você notou, a reunião dá para ser feita em 40 minutos. E aí, a brincadeira de vai ter comida ou não, é uma coisa legal, é de propósito, porque eu vou pensar eu mesmo, Maurício, na atual circunstância que eu estou. Se eu for fazer uma reunião por semana com 10 pessoas, e eu tiver que pagar comida para as 10 pessoas, eu não vou fazer. O que vai chegar no fim do mês vai pesar para mim.
E se eu for chamar as 10 pessoas e falar para cada uma trazer um doce, um salgado, elas vão começar a faltar por falta de dinheiro. Então, querido, marque, no final, uma comunhão. Vão ser 6 reuniões. Na 7ª, você faz uma comunhão. Aí todo mundo se prepara, ou seja, vai durar 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses, para chegar lá e você, cada um trazer 10, 15 merréis de comida e pronto. Porque, gente, a crise bateu em todo mundo. É verdade ou não é? A dificuldade bateu para todo mundo. Então, ficar dependendo de comida, eu louvo a Deus pelo nosso presbítero, tá? Quem já foi em Campos do Jordão sabe, chega lá, tá, olá, boa noite, tem água. Já imaginou se toda semana ele tivesse que dar lá café, bolo para todo mundo? Jesus, ele já tinha expulsado a gente de lá faz tempo. Gente, chega em Campos do Jordão, dá frio, frio dá fome. Aí dá vontade de comer mais, né? Então, eu louvo a Deus, ele nunca deixou de dar um café para a gente, de dar para os pregadores. Mas eu analisei isso com a apóstola nas vezes que nós fomos lá. E achamos sábio da parte dele. Então, não tenha vergonha de ser sábio. Principalmente se a reunião for na tua casa. Você não é mal educado, não. Você está sendo realista. E não queira criar não, porque eu tenho que dar. Há muitos anos atrás, na nossa reunião de liderança, eu falei, querido, é orgulho eu querer dar para os outros o que eu não tenho. É orgulho eu querer oferecer. Aí eu vou deixar de fazer porque eu não tenho, mas porque eu queria fazer. Cara, eu não tenho. Eu não tenho condições de ficar dando lanche para toda uma turma, toda semana. É pesado demais. Outra coisa, quando for ter lanche na casa dos outros, já combine antes, querido, nós vamos fazer, e no final todo mundo ajuda a limpar. Isso eu aprendi com o apóstolo Hudson, muitos anos atrás, lá em Brasília. Eu falava, cara, qual o segredo de ficar trazendo tanta gente para sua casa assim? Ele falou, simples, eu combino com todo mundo, minha esposa não é empregada de ninguém aqui, então todo mundo vai ajudar a limpar. Acabou, gente. Senão chega uma hora, a sua mulher não aguenta, fala, esses caras aqui toda semana, essas crianças sujando a casa, não, todo mundo ajuda a limpar. Amém? Coisas práticas. E o que não é prático não é espiritual. Acaba a espiritualidade de uma reunião se você ficar toda semana jogando um peso financeiro e um peso de sujeira na vida da casa da pessoa. Todo mundo está junto? Tirei algumas dúvidas que ninguém tinha vontade, coragem de perguntar já. Mais alguma dúvida? Ou sugestão, ou sua opinião sobre a reunião? Maurício, a gente fazia em casa, a gente está fazendo discipulado aí toda semana. A gente começou, a gente combinou com o pessoal e fazia na semana, cada um trazia alguma coisa para comer. E assim, isso, a gente fazia, por exemplo, uma primeira semana na minha casa, na segunda de outra pessoa, e ia passando, cada reunião fazia na casa de cada família quem cedia a casa. Até a questão também, a gente, da limpeza, para não ficar numa casa de uma pessoa só. Quando a gente ia para a casa de outra pessoa, no final, as mulheres e os homens ajudavam a fazer a limpeza. Isso eu acho que ainda pode continuar na questão de poder fazer as reuniões em casas diferentes, não precisa ser exatamente só na casa do discipulador. Cada grupo deve achar a sua dinâmica. Se houver um consenso, não precisa nem ser na casa de ninguém. Vai para o shopping center, senta na mesa da praça de alimentação, que tem até a faxineira que está paga já. E faz lá. Gente, é um testemunho público que você está dando de Jesus. Nós vivemos num país livre. Você pode fazer um discipulado na praça de alimentação. É até mais rápido, às vezes no intervalo entre o trabalho e a faculdade. Né? Faz na faculdade com um grupo pequeno, lá numa hora de intervalo. Nós precisamos ser dinâmicos. Não existe uma regra para isso. Tem que ser na casa do fulano. Vocês se encontraram desse jeito. Aleluia, continue. O que tem que ser preservado é todo mundo falar a mesma coisa. A gente ser unânime no mesmo ensino. Né? Se vai ser, vamos fazer na praça, debaixo da mangueira, não tem problema. Vamos fazer lá debaixo da jaqueira, abrir uma jaca. Fique à vontade, querido. Faça. Agora, líder, por favor, seja sensível.
à necessidade e à realidade das pessoas. Lá em São Paulo, a gente tem visto isso. Outro dia, um líder nos procurou e falou: olha, essa família gasta tantos reais para vir na igreja cada vez que vem. E eles estão passando dificuldade. E não estão reclamando. Mas quanto que era, Lúcia? 90 reais? 80 reais. Cada vez que vai para a igreja, eles gastam 80 reais. Para algumas pessoas, 80 reais, como diria o outro lá, é troco. Mas para aquela família que está passando uma dificuldade, 80 reais... Tem culto sexta, tem culto domingo. Tá? Dá mais ou menos aí uns 10 cultos por mês. Mais uma cultura de guerra. 11 cultos. 880 reais por mês, gente. É quase um salário mínimo aí. Não é? Então, você para pensar, uma família que tem 4 pessoas, que está passando dificuldade, 880 reais é uma cacetada. É a compra do mês para muita gente. Não é verdade? Então vamos ter bom senso nisso, né? De tentar arranjar horários que não sacrifiquem a família, não ser longo demais. Pô, acabou o papo, ó, marca um dia de comunhão só para jogar conversa fora, porque senão tem pessoas que gostam. Eu gosto de conversa. Minha mulher não é que ela não gosta de conversa, mas o temperamento dela é diferente. Se toda reunião durar 2, 3 horas, na terceira ela não quer ir mais. Porque ela quer ir direto ao assunto. Qual que é o assunto? O assunto é, vamos tratar do assunto, vamos orar, amém. Ela não deixa de amar as pessoas. Hoje de manhã eu falei: o que você está fazendo? Estou mandando um bolo de aniversário para cada um. Eu falei: cara, eu sou face de alface. Em relação a esse negócio de aniversário dos outros, eu sou face de alface. Eu não tenho esse negócio de ficar dando parabéns para os outros. Eu ligo para os outros para cobrar. Essa semana eu liguei para uma pessoa: olha, você já fez isso, não sei o quê, daqui a pouco no WhatsApp. É que a gente está aqui em casa cortando um bolinho. E eu falei: cara, é aniversário da pessoa. Aí depois, pois é, irmão, nós gravamos um áudio, parabéns, cantamos, né? Eu tentei consertar o negócio, mas não é a minha cara. Então, procure você, líder, ser o mais sábio possível, tá? Para que todo mundo saia feliz, todo mundo saia bem. Mais alguém? Então, podemos marcar a nossa próxima reunião? Então, segunda-feira, dia 24, pode ser? Queridos, então, podemos dia 24 nos encontrar? Dia 24 de julho, 20 horas, tá bom? Estaremos aqui de novo.